Hoje nós vamos falar sobre o Estatuto do Idoso, tá? Então, nós vamos conhecer toda a importância do Estatuto do Idoso que nós precisamos conhecer, independente se a gente está lá na área jurídica ou dentro do consultório ou dentro de uma unidade de saúde, é uma legislação super importante nós conhecermos, faz parte, né, dos direitos fundamentais e que vai, de algum modo, sempre atravessar o nosso caminho, né? Onde nós, enquanto psicólogos, estivermos atuando, a gente vai atuar, né, com idoso, a gente vai atuar com criança, a gente vai atuar com adolescente, a gente vai atuar com mulheres. Então, a gente precisa conhecer todas essas legislações que são específicas. Hoje a gente vai fazer a divisão do seminário, mas eu vou deixar para o final da aula, depois se estiver todo mundo em sala, aí a gente vai conversar sobre o nosso seminário aqui da primeira verificação. Então, a Lei do Idoso, ela é uma lei que já está em vigor desde 2003, né? Sobre a lei, o número dela é 10.841. Então, no capítulo 1 dos direitos e deveres individuais e coletivos, fala o seguinte, artigo 5º, né? É importante destacar também que aqui eu não vou estar lendo, né, colocando toda a legislação. Eu destaquei aqueles principais pontos que eu considero importantes sobre essa legislação. Mesmo porque tem alguns artigos, né, que acabam muitas vezes se repetindo. Então, para não ficar repetitivo, eu destaquei aqueles que eu considero mais importantes dessa legislação. O artigo 5º diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, né? Então, esse artigo 5º aqui, na verdade, é um artigo da nossa Constituição, tá? E daí, isso é um direito que está ali, né, instituído na nossa Constituição Federal e onde, né, o Estatuto do Idoso vem, no seu artigo 230, colocar: a família e a sociedade, o Estado, têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida, tá? Então, o que eu, enquanto psicólogo, tenho que ter em mente, né? Que o idoso, ele tem direito a uma participação em comunidade e tem direito à dignidade à vida. Então, se em algum momento em atuação na minha esfera profissional eu me deparar com um idoso, por exemplo, que esteja sendo transgredido esse direito, né, de dignidade, né, ou de convívio em comunidade, que de alguma forma isso está sendo negado a ele, este direito, está sendo um direito que está sendo violado, eu preciso entender que isso é crime, né, que isso não pode ocorrer, porque está justamente dito na nossa Constituição Federal e reforçado dentro do Estatuto do Idoso. Inciso 1º, os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares. Inciso 2º, aos maiores de 65 anos é garantida a gratuidade aos transportes coletivos urbanos, né? Então, o idoso completou os 65 anos, ele tem direito à gratuidade no transporte. Pode falando, gente, se vocês forem tendo alguma dúvida ou querendo acrescentar alguma coisa que vocês tenham vivenciado, né, presenciado ou visto de alguma forma uma transgressão, alguma violação dos direitos dos idosos que queiram compartilhar, fique à vontade de estar falando, tá bom? Título 1, disposições preliminares. Artigo 1, Estatuto do Idoso. Idade igual ou superior a 60 anos. Então, hoje, na nossa legislação, quem é considerado idoso, né? Então, se a pessoa tiver 60 anos
ou mais, a partir daí ela já está enquadrada dentro do Estatuto do Idoso, já é considerada uma pessoa idosa. Artigo 2º, direitos do idoso. Como é que tá aí? Tá bom o áudio? Tá dando para ouvir? Ou querem que eu tire a máscara? Como é que tá? Tá dando para entender, professor. Oi? Tá ótimo. Tá, perfeito, então. Artigo 2º, direitos do... a gente está discutindo aqui o Estatuto do Idoso hoje, tá bom? Artigo 2º, direitos dos idosos, preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Então, a sociedade, o governo e a família, né, deverá proporcionar ações que promovam essa interação desse idoso, né, com ações, né, onde ele tenha direito à sua saúde, né, não só física, mas também mental, né, seu aperfeiçoamento, ou seja, ele também tenha o direito de continuar estudando, de continuar fazendo cursos, ele tenha acesso gratuito à saúde, ok? Artigo 3º, é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência comunitária, tá? Então, esse idoso, ele não pode ser, em hipótese alguma, ser discriminado por questões de idade e não poder, por exemplo, cursar uma faculdade ou fazer um curso. Ele não pode ser privado de não ter direito, né, à saúde, de ter consultas ou realização de exames, né? O lazer, né? Então, o idoso também tem gratuidade para lazer, né, para isenções em instituições que promovam esse lazer. Por quê? Justamente com essa tendência, né, temos a gratuidade ao transporte, né, temos a gratuidade ao lazer, né, justamente visando a este atendimento aí, né, desse artigo 3º, tá? Então, faz parte, né, dos direitos fundamentais do idoso, né, acesso ao transporte, acesso à habitação, acesso à assistência social. Então, o idoso, ele tem direito também à sua aposentadoria, né, ao LOAS, né, que está aqui dentro da assistência social, é garantido a esse idoso, né, essa assistência social, ou seja, como um meio de subsistências onde ele possa ter alimentação, onde ele possa ter dignidade a essa sobrevivência, né, em sociedade. Para isso, né, o governo tem os programas de assistência social que amparam o idoso, tá? Porque já está garantido, né, dentro da nossa Constituição e sendo aí reforçado todos esses direitos dentro do Estatuto. Direito à previdência social, direito à profissionalização ao trabalho, ao lazer, ao esporte, cultura, educação, saúde, alimentos, dignidade e liberdade, né? Então, se a gente for olhar aqui para esses direitos fundamentais, né, a gente vai verificar que tem ali muita similaridade também dos mesmos direitos que nós temos ali no ECA, que fala dos direitos da criança e do adolescente. Na verdade, direitos fundamentais, isso é garantido, né, a todos nós, seres humanos, e ainda reforçado por conta dos que são menos favorecidos, como os idosos, que muitas vezes acabam sendo violados nos seus direitos por conta da idade, por conta de que ele já não tem mais todo o vigor para se defender, né? Então, a legislação ela vem amparar ainda mais, né, essa população aí que muitas vezes é humilhada,
retirada, segregada do seu convívio, da sua família, quando adquire uma certa idade, né? Então, quando deixa de ter aquela utilidade, né, para a família, a gente observa isso dentro, inclusive, né, das suas próprias famílias, verdadeiras barbáries, né, para os idosos, não tratando eles com a dignidade que eles merecem. Artigo 8º. Vamos falar agora do capítulo 1 do direito à vida, onde a gente tem aí o artigo 8º e o 9º para a gente estar destacando. O envelhecimento é um direito. Artigo 9º. É obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção da vida, a saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade, né? Então, se a gente for olhar aqui esse artigo 9, ele acaba sendo algo que já foi dito nos artigos anteriores, né? O direito à vida, a proteção, né? Mas aqui ele está falando especificamente do quê? Das políticas sociais públicas, né? Ou seja, o governo deverá criar políticas sociais que venham a atender e garantir esses direitos, tá? Dos idosos. E dar prioridade na criação, na execução e na destinação de recursos para que essas políticas realmente aconteçam, ok? Do direito, capítulo 2, do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Artigo 10. É obrigação do Estado e da sociedade assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade, como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais, garantidos na Constituição e nas leis. Então, isso aqui também é algo que a gente já viu aí em artigos anteriores. Então, o que significa envelhecer com dignidade? Eu queria ouvir vocês, né? O que é que na concepção de vocês é envelhecer com dignidade? Rafael, que está aqui presente. Envelhecer com orgulho de si próprio, né? Então, para o Rafael, envelhecer com dignidade é isso. E para vocês aí do online, Geiciane, Isabela, Marcelo, Marta, Sula. Eu acredito que seja envelhecer com todos os seus direitos garantidos, porque não adianta eu estar envelhecendo, sendo que eu não posso mais ser reconhecido, eu não tenho mais voz. Então, é necessário a gente saber de tudo isso para a gente identificar quando o idoso está passando por dificuldade, que ele está sendo desrespeitado. Então, é extremamente importante a gente conhecer todas essas leis para saber como ajudar, né? Porque muitas vezes a família ela acaba abandonando o idoso e aí ele não tem com quem contar. Então é justamente nesse momento que a gente entra com essa assistência para ele. Perfeito, Gessiane, exatamente isso, né? É muito importante que eu conheça na íntegra a legislação para que eu possa ajudar. Como é que eu vou ajudar e como, por exemplo, eu vou informar um idoso de algo onde ele está sendo transgredido no seu direito se eu não conheço, né? Então, quando nós não conhecemos uma legislação, eu não consigo ajudar. Então, eu, na minha função de psicólogo, né, vou ter momentos que, para que eu faça uma escuta daquele sofrimento, eu também preciso entender daquela legislação para que eu possa compreender, né, aquilo que está sendo dito, aquele sofrimento que está sendo passado, né, e também para poder orientar, né. Então, essa questão aí que a Geice colocou, né, de que as famílias, né, muitas das vezes provocam esse sofrimento e provocam essa transgressão, é uma realidade, né? Esse idoso, ele acaba sofrendo, né, dentro da sua família, aquilo que é um direito dele, né? Então, ele tem direito a envelhecer com dignidade. Envelhecer com dignidade é não ter, por exemplo,
passar uma discriminação, né, ou passar ser desrespeitado ali em algo, por exemplo, aqui está uma figura aqui de um transporte, né? Um idoso entrar no ônibus e não ter o local para sentar, isso é um desrespeito, né? Porque ele não pode andar ali em pé num carro em movimento, onde ele já não tem mais todo aquele vigor físico para se segurar diante da correria de um ônibus, que às vezes vai cortar, ou às vezes pode bater um outro veículo, ou passar dentro de um buraco, e que vai provocar ali, né, pode provocar com que aquele idoso caia, né? Mas o que a gente observa? Tem lá a cadeira do idoso, mas o nosso país está envelhecendo, né? Então, às vezes, entra ali dentro daquele ônibus muito mais idosos do que tem a cadeira efetivamente destinada ao idoso, mas muitas vezes a gente não vê um cidadão que não é idoso se levantar e ceder a cadeira, né? Isso é inadmissível, né? Porque a gente está vendo alguém ali que não se sensibiliza que o mais necessitado naquele momento é aquele idoso, né? Por mais que é um direito de todo mundo andar sentado, mas naquele minuto ali, né, o mais importante é que o idoso sente em detrimento de mim, que tenho ali uma saúde física melhor do que o idoso, né? E daí, se eu conheço e entendo, eu consigo sensibilizar, né, essas pessoas que muitas vezes não têm esta sensibilidade, né? Então eu digo assim, muitas vezes as pessoas só conseguem se sensibilizar quando a coisa acontece consigo mesma, né? Então quando a dor é do outro, né, infelizmente, muitas pessoas ainda não têm, né, essa sensibilidade, né, de se colocar nesse lugar do outro, né? E se for eu, um idoso andando em pé, será se eu vou estar gostando, né, de ter esse meu direito desrespeitado, né? É uma fila que às vezes alguém fica de cara fechada, porque o idoso tem ali uma preferência naquele atendimento ali da fila, né? Aí as pessoas numa idade que não é de um idoso fala, né? O que esse velho veio fazer aqui nessa fila? Eu tenho que voltar para trabalhar, eu tenho que não sei o quê. Ou seja, mostrando ali, né, a total falta de noção de realidade mesmo, né? Que a pessoa também tem o direito de estar ali naquela fila, por mais que ela já esteja aposentada, porque as contas delas continuam vencendo, né? Ela tem que pagar a conta dela, não é porque ela já está aposentada que ela não tem que estar numa fila podendo pagar a sua conta, né? Então, essas questões que a gente precisa refletir. Eu comecei, vocês demoraram muito no intervalo de vocês, viu? Eram 10 minutos. Vocês. Tá gravando, com certeza. Era a fila que estava alta, né? Sem problema. Comeu muito. Eu estou falando aqui do Estatuto do Idoso hoje, tá? Eu estou apresentando aqui os principais pontos, né, que nós precisamos conhecer sobre o Estatuto, tá? Que a gente vai, seja dentro de uma psicologia jurídica, seja quando eu estiver dentro do meu consultório, seja quando eu estiver dentro de uma unidade básica de saúde, ou no CREAS, ou no CRAS, ou seja, em todos os locais que nós estivermos, enquanto psicólogos, né, eu vou estar em algum momento atendendo um idoso, e eu preciso conhecer essa legislação. Então, aqui eu destaquei os principais pontos, tá? Porque tem muitos artigos que acabam sendo repetitivos. Então, eu peguei aqueles que eu considero que não são tão repetitivos. Então, nós temos aí essa dignidade, né? Onde que eu perguntei para vocês o que era para vocês envelhecer com dignidade, né? Dignidade é eu ter direito à saúde, eu ter direito a uma previdência, eu ter direito a uma assistência social, eu ter direito ao transporte, eu ter direito à justiça, eu ter direito à paz, eu ter direito a um trabalho, a uma moradia e muito mais, né? Ou seja, dignidade é eu ter todos os meus direitos fundamentais sendo garantidos, tá? Capítulo
terceiro vai falar sobre a questão dos alimentos. Artigo 14 desse capítulo diz: se o idoso ou seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o seu sustento, impõe-se ao poder público esse provimento no âmbito da assistência social. Então, tem vários programas dentro das assistências sociais, né? Um deles é o LOAS, que é específico, tá? Para as pessoas de baixa renda, né? Chamam aí de BPC, né? BPC LOAS, de baixa renda, tá? Seja deficiente ou seja um idoso, né? Ou seja, a pessoa que realmente não tenha condições, né? Que vai conseguir, então, ter uma ajuda, um auxílio de mais ou menos um salário mínimo para ter aí garantido os seus direitos de alimentação. Então, a pessoa recebe uma aposentadoria, mas não é aquela aposentadoria clássica porque a pessoa se aposentou por contribuição à Previdência. É uma aposentadoria nas condições aí do BPC, tá? Que é destinado a idosos, pessoas com deficiências que não têm condições de sustento. A família, né? Então, por exemplo, um deficiente, todo direito tem direito a uma aposentadoria pelo BPC, por exemplo? Não, né? É aquele que a família, por exemplo, não consiga, dividindo entre as pessoas que moram ali dentro daquela casa, né? Somando esse salário, não dê mais do que 1/4 do salário mínimo para cada morador dentro daquela casa. Então, a gente percebe que a pessoa, é uma família, né, uma pessoa que realmente esteja ali de extrema necessidade. Quando a gente vai pegar um salário e dividir por 1/4, é como se fosse 200 e poucos reais, mais ou menos. Então, por exemplo, moro eu e meu filho com deficiência, ou eu, meu pai idoso, eu ganho um salário mínimo, meu pai não vai ter direito, né, nessa aposentadoria, porque vai somar esse salário, tá? Então, esse direito é garantido. Oi? Esse do LOAS, tá? Do LOAS. Né? O BPC LOAS, o que é isso? Não é a aposentadoria clássica de tempo de contribuição. Digamos que esse idoso nunca trabalhou, né? Ele pode ter uma renda pelo LOAS, que aí é pelas condições financeiras, não necessariamente pela contribuição dele. Ele pode se aposentar pela contribuição, mas digamos que ele nunca trabalhou, entendeu? Ele tem essa possibilidade. Mas ele é casado, e essa esposa dele é aposentada do trabalho dela. Como isso, como o salário do esposo mora ele dois, não mora, só forma família dele trabalha. Por exemplo, a mulher dele é aposentada, durante a aposentadoria da aposentadoria dela, e ele não ia ganhar, então, nesse caso, porque ela tem uma renda. Se pelo LOAS, não, tá? Mas se ele tiver trabalhado, contribuído para a Previdência, ele pode se aposentar normalmente, tá? Então, assim, são... podem contribuir com a aposentadoria. Eu descobri isso por uma pessoa que faz direito em ação familiar. E aí ela falou isso. E se você está trabalhando, você vai ser carteira assinada, eu não lembro agora o que é, mas você, desde então você já pode contribuir para... A gente pode contribuir de várias formas, né? Ou trabalhando, que é descontado do nosso salário, essa contribuição para a Previdência, ou eu posso fazer um carnê que eles chamam pela GPS, como se eu estivesse pagando a Previdência à parte. Eu não trabalho, mas eu estou pagando em forma de GPS, eu estou contribuindo para que quando eu atinja lá os 30, 35 anos de contribuição, eu consiga me aposentar. Isso, muitos autônomos, pessoas que não têm carteira assinada, fazem isso, né? Paga essa GPS. Pode. Todos nós podemos, né? Aí depende do valor, né? Por exemplo, se tu quiser se aposentar com um salário mínimo, é o mínimo, 30, né? Quiser aposentar com maior, paga maior. Mas, na verdade, aí tem várias nuances, né? Os últimos, acho que 2 a 3 anos que tu precisa contribuir pelo teto máximo. Então, tu pode contribuir com os R$30, que é o mínimo. Quando estiver perto de te aposentar, tu aumenta essa contribuição para que você se aposente com um salário maior.
pelo teto. Hã? Não, mas aqui muita gente faz. Mas todo mundo faz, né? Porque tu vai contribuir com o teto agora, né? E quando tu chegar lá no final, né? Não há uma obrigatoriedade, mas é um exemplo, tá? Existem, assim, várias possibilidades, que daí a gente tem que ir para legislação, coisa. Mas algumas pessoas conseguem, tá, Jéssica? Mas aí não pergunte como elas conseguem mesmo tendo essa possibilidade. O direito, ele tem muitas brechas, né? Então, para um bom conhecedor da legislação, consegue sempre algumas brechas. Oi? Exato, tá? Do direito à saúde, artigo 15. É assegurada a atenção integral à saúde do idoso por intermédio do SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços para a prevenção, promoção, proteção, recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente aos idosos, né? Então, aqui está falando que o idoso ele tem acesso, né, à sua garantia aos serviços de saúde de forma gratuita, mas não só para fazer exames e consultas, por exemplo, né, não só para a recuperação da saúde, como é o último aqui, mas em prevenção, por exemplo, em promoção, em proteção. Então, quando a gente fala em prevenção, como assim, professora? O que é essa prevenção da saúde do idoso? Então, se a gente vai numa unidade básica de saúde, há programas ali específicos para os idosos, programas de prevenção, onde tem ações de palestras, tem trabalhos em grupos. Isso é uma ação de prevenção ao idoso, né, pelo Sistema Único de Saúde. Está onde? Na porta de entrada da área da saúde, que é a atenção primária, atenção básica, que são as unidades básicas de saúde, né? Quando a gente vai falar de promoção, também está lá dentro. Quando a gente vai falar de proteção, a gente está falando da legislação e da garantia, tá? Artigo 18. As instituições de saúde devem atender aos critérios mínimos para o atendimento às necessidades do idoso, promovendo o treinamento e a capacitação dos profissionais, assim como orientação a cuidadores, familiares e grupos de autoajuda. Então, as instituições de saúde envolvendo hospitais, unidades básicas, postos de saúde, qualquer instituição, ela deverá treinar esses profissionais para o atendimento desses idosos, tá? Está aqui como uma obrigatoriedade para que esses profissionais sejam ali capacitados para atender essa demanda, tá? Oi? Mas parece que não é, sim, né? E a gente sabe que às vezes são, mas não tantos, né? Todas as instituições de saúde. Tudo. Está na legislação, né? Mas a gente também não pode dizer que todas as instituições praticam, né? O que a gente está vendo aqui é a legislação, né? E nem que se praticam fazem da forma que a legislação fala que deve. E às vezes falam em treinamento, dão uma palestra, ou dão um treinamento, mas a gente sabe que treinamento, sim, mas treinamento também a gente sabe que para ser efetivo tem que ser contínuo, né? Exato, para todos os profissionais daquela instituição para este atendimento ao idoso, tá? Os casos de suspeita, artigo 19, os casos de suspeita ou confirmação de maus tratos contra o idoso serão obrigatoriamente comunicados pelo profissional de saúde a quaisquer dos seguintes órgãos:
autoridade policial, Ministério Público, Conselho Municipal do Idoso, Conselho Estadual do Idoso ou Conselho Nacional do Idoso. Então, assim como a gente viu no ECA, eu, profissional de saúde, tendo ali conhecimento que aquela criança ou aquele adolescente está em condições de maus tratos, eu também tendo essa mesma informação no atendimento de um idoso, eu também sou obrigado a fazer a denúncia. Para quem eu devo denunciar? A qualquer uma dessas instituições aí, tá? Não confundam, gente, denunciar como eu tenho que comprovar, eu tenho que provar o que eu estou dizendo, tá? Eu estou denunciando porque eu estou tendo acesso que ele sofre ou que tem uma suspeita, né? Quem vai investigar a competência disso é a instituição que vai receber a denúncia. A nossa competência enquanto profissional de saúde é apenas, né, comunicar. Exato. Para a mãe que criou o filho, mas a mãe dela morava ali, né? Agora a criança morava ali, era uma idosa. E a moça que trabalhava lá, ajudava a criança e a senhora ao mesmo tempo. Uhum. E lá aparece a moça batendo Na idosa. Na idosa. Isso já chegou a repercutir em jornais, né? Uhum. Chegou a passar sobre isso. Mais uma vez falaram sobre a situação dos maus tratos. Então, quando eu estava falando isso, foi uma coisa que eu acho que é uma das situações que mais, de fato, acontece quando há um maus tratos. Uhum. Eu acho que é uma das partes da lei mais, literalmente, ajuda. Mais ajuda isso. Uhum. Sim. Acontece um trato de idosos, segundo o de criança também, mas o idoso, eu já vi que Sim. realmente Efetivo, né? Efetivo. Mas para ser efetivo, a gente precisa denunciar, né? Se não denunciar, infelizmente, a autoridade não tem como saber ou adivinhar ou fazer alguma coisa, né? a gente pode denunciar, mas se a gente pode denunciar sem prova, né? Sem prova, pode, porque quem vai investigar é a polícia, né? Você está avisando uma autoridade legal para ela poder fazer a investigação. Não, é por isso que quando uma pessoa geralmente é detida, ela está sendo detida, ela não está sendo presa. Sim. Perfeito, isso mesmo. Capítulo 5 da Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Artigo 20 diz: o idoso tem direito à educação, cultura, esporte, lazer, diversões, espetáculos, produtos e serviços que respeitem a sua peculiar condição de idade, né? Então, aqui entra a gratuidade a esse tipo de acesso, tá? Educação, cultura e lazer, justamente para garantir esse direito ao idoso. Capítulo 6, da profissionalização e do trabalho, né? Daí, nesse capítulo, nós temos os artigos 26 e 28, que são bem importantes. Diz: o idoso tem direito ao exercício de atividade profissional, respeitadas suas condições físicas, intelectuais e psíquicas, tá? Então, o idoso pode trabalhar? Pode, tá? Ele não precisa ser retirado do mercado de trabalho somente porque adquiriu, né, a idade onde ele já está lá como idoso. Ah. Os usuários ou os colegas de trabalho? Uhum. Uhum. Mas assim, ele também fez isso agora. E ele falava que a cadeira dele estava mal assombrada. Porque ele estava muitos anos ali e não conseguia ver a vida dele sem carne. Assim como teve outros que se aposentaram, mas não tinha lá. Uhum. Sim. Era útil para eles. Exato. Mas assim, aquele outro serviço de chacota para aqueles. Uhum. Pronto.
Perfeito, né? Esse exemplo que tu está dando é exatamente o que acontece, né? É o quê? É o desrespeito no direito do idoso. Ele tem direito a continuar trabalhando. Não é porque ele já atingiu a idade de aposentadoria ou porque ele já se aposentou que ele não pode continuar trabalhando. Está aqui no artigo 26, né? Se ele estiver bem fisicamente, estiver bem intelectualmente e psiquicamente, ele pode e deve, é direito dele continuar trabalhando, né? Então, muitas pessoas se aposentam e continuam trabalhando. Quando a pessoa se aposenta e continua trabalhando, ela deixa apenas de contribuir para a Previdência, porque ela já contribuiu o que ela tinha que contribuir, já inclusive adquiriu a sua aposentadoria, mas ela pode continuar trabalhando, né? É um direito dela, ela tem esse direito, né? Então, se a gente pensar, né? Dar o teu lugar para uma cabeça mais nova, uma cabeça nova, né? Como se o novo não só ele tivesse direito, ele tem o mesmo direito, né? Então imagina alguém se sentir útil 30 anos na sua vida, acordar todos os dias, poder desfrutar da relação que é um trabalho, de se sentir útil, né? Isso é muito importante para a nossa saúde física, nossa saúde mental, a gente ter aí esse sentimento de utilidade, né? Uhum. Sim, porque ele tá sofrendo ali um preconceito, né? Então, é algo... e aí, imagina como é que ele chega à noite e ele não se sente na sua casa, sendo alvo, né, desse tipo de comentário dos próprios colegas. Provavelmente há um grande sofrimento ali, né? Uma outra fonte que há dentro das organizações para trabalhar os programas de aposentadoria, né? Para aqueles que já se aposentaram, né? E não querem sair das empresas, ou para aqueles que estão próximos de se aposentar, que é justamente para dar novas opções de trabalho, novas reflexões do que essa pessoa pode fazer após a sua aposentadoria, porque também vai chegar um momento que ele não vai dar mais conta, né? Mesmo que ele já tenha, vai chegar um momento que fisicamente não vai dar conta, mas não tem outras possibilidades, também é uma forma de nós, psicólogos, ajudar. Hã? Uhum, deixar ele ativo, né? Porque não há maior adoecimento do que a gente se sentir inativo, se sentir inútil, não ter mais ali Quer falar, Geice? É só um contraponto ao que vocês estavam falando aí. É que aqui em Benevides, como é contrato, né? Muda a prefeitura, muda todo mundo. Então, geralmente, os funcionários que ficam são aqueles idosos que já estão aposentados, porque eles trabalham muito bem, eles são fiéis à rotina de trabalho, os horários, então eles são as únicas pessoas que acabam ficando. Então, nas escolas, geralmente os vigias são os mais velhinhos. E, assim, se tu mudar eles de função, eles reclamam, eles dizem que eles estão bem e tal. E na Secretaria de Educação tem mais senhoras também que já trabalham há muito tempo. Elas já estão aposentadas, mas elas continuam trabalhando. Então, assim, tudo depende muito do olhar da gestão, né, para cada funcionário. Uhum, perfeito, né? Eu não deu, assim, tá aqui hoje numa caixa de som a voz de vocês, eu não entendo muito quando sai nessa caixa de som. Mas pelo que eu entendi, você disse que é dado preferência aí nesse local, acho que é a prefeitura, né, de Benevides, você falou, aos idosos que se aposentaram, é isso? Isso, professor. Perfeito. Né? Então isso aí é muito legal, porque ele está se sentindo o quê? Ali valorizado no seu direito, né? Essa parte do abafador, ela melhora a sua colocação com a caixa. Aí você ouve mais assim. Não, eu tirei, eu escutei melhor. Quando está na caixa é ruim. O abafador é bom quando a voz vem direto daqui, entendeu? Mas pela caixa não sai. Só sai daqui. É. Por isso que tem a caixa. Aí tem que tirar o abafador para a gente escutar pela caixa. Né? Então, aí o exemplo que a Geice deu já é um exemplo diferente da vivência que a
A Jéssica teve, né? É um local onde eles estão ali sendo valorizados, né? Trabalharam toda uma vida, eles têm muito conhecimento, eles têm muita coisa para contribuir ali dentro de uma organização. Na verdade, daí já é trabalho para o outro profissional psicólogo nosso, que é o psicólogo organizacional, né? Onde ele vai estar trabalhando, por exemplo, numa organização onde tem aquela faixa etária considerada mais idosa e a faixa etária mais nova. Então, ele tem que desenvolver trabalhos, né, de conscientização sobre a diversidade e sobre essa troca que há ali, né? Esse idoso, né, essa pessoa mais experiente, com anos desafios de trabalho, podendo contribuir com toda a sua experiência, e esses mais novos chegando com ideias novas, com criatividade, com o uso de tecnologia, também podendo ensinar a esses idosos, ou seja, é uma troca, né? Uma troca de saberes que ajudam todo mundo, né? A organização e todas as pessoas, e também de todos saberem conviver, né? Em diversidade, né? E quando a gente fala em diversidade, a gente não está falando só pessoas com deficiência, está falando pessoas com deficiência, gênero, raça, cor, né? E a gente vai estar isso em todos os lugares, ter isso. Onde existe uma lá misturada os jovens também, né? Muitos pararam de estudar por situações de trabalho, passam a vida inteira trabalhando. Por exemplo, meu sogro, ele não estudou, mas ele trabalha muito até hoje. Hoje ele teve que se adaptar à internet para ele poder encaixar no mercado. Para ele é difícil isso, a vida inteira dele não foi isso. E a maior parte dela agora, né, ele diz que ao fim da vida dele, ele tem que aprender isso. Então, até mesmo nisso, nós, psicologia, precisamos saber dar a ele essas adaptações, saber inclusive não, saber orientar ele a isso. Por exemplo, o professor, eu tive que ensinar ele a ligar o destino. Hoje ele já sabe, mas isso para ele dá se eu estou fazendo alguma coisa, estou ocupado. Se sente parte, né? Não se sente excluído, que não sabe ligar um computador, por exemplo. Ele nunca pensou na vida dele em contribuir com a computadoria, porque ele ganha bem trabalhando. Ele não tinha essa visão. Hoje já estava tendo as físicas, contato mental, nada disso. Mas ele não tinha muita vontade. Ele teve vontade de estudar, mas ele não quis. Ele estava pensando em voltar. Só que os filhos não quiseram mais isso. Como ele conseguiu formar todos os filhos, ele tem 4 filhos, todos são formados, o namorado da caçula, né? O recém-filho ali. Ele se sente o máximo por isso. Ele não consegue, não precisa mais ele estudar. Meio que todos os filhos estudaram, ele diz que ele não precisa. Mas ele conversou comigo e disse que tinha vontade de voltar. Porque ele não consegue ler rápido no livro, que ele diz. Para mim, eu consigo ler muito rápido. Mas ele não. E aí eu lembrei do EJA, se não me engano, que eu fui uma vez na SEDUC para fazer um negócio lá, estava tendo aula, e a aula era à noite. E eu consegui ver a mistura ali. Eu vi jovens, eu vi idosos, literalmente idosos, de cabelo branco, mesmo lá dentro. E assim, anotando, ela integrando para eu terminando. Mas o amigo dele era uma pessoa jovem como eu. Então, ou seja, também incluir eles, incluir nesse meio, ver que ele é capaz do outro. Exatamente. E assim, às vezes a gente tem um preconceito, né? Já está no final da vida, não precisa mais estudar, mas foi o sonho dele. Agora ele pode estudar, né? Então, não é estudar pelo estudar, é pela realização daquele sonho que ele não pôde lá atrás, mas que hoje ele pode, né? E muitas pessoas, né, não compreendem isso, né? Então, por exemplo, num projeto de aposentadoria, de programa de aposentadoria, por exemplo, pode ser trabalhado isso, né? Um sonho que essa pessoa nunca pôde realizar, mas que hoje, nessa condição de aposentada, ela poderia fazer, né? Então, fazer uma formação, ter uma outra profissão, né? Onde ela vai estar se sentindo ali parte, né? Ela vai estar se sentindo ali útil. Não apoiava no sonho quando ele falou que era voltar a estudar. Ele recebeu
E aí eu ficava zoando ele. Então ele pensou no momento que ele queria fazer, mas depois ele lembrou disso. Ou seja, a rede de apoio também não favorece isso. Então, só para ele pensar que eu queria fazer aquilo e já tem gente que vai discriminar ele bloqueia com ele. Para, né? Então, eu não vejo, enfim, é uma coisa que é importante para o idoso. Sim, com toda certeza, né? E imagine, um idoso ativo, ele é um idoso que não vai estar sofrendo, não vai estar adoecendo, vai ser bem para ele e para a própria família, né? Porque uma das coisas que mais a gente vê os idosos reclamando é que as pessoas não têm paciência com eles e que as pessoas não querem escutar, porque eles falam demais, né? Mas como é que a pessoa não vai falar demais que ela passa o dia sozinho? Aí o filho passou o dia fora, quando chega em casa ele quer conversar, né? Ela não é que ela fale demais, ela quer interagir como todo mundo, né? E se ela está estudando ou trabalhando, ela está interagindo, ela está conversando. Então, quando ela chegar em casa, ela não vai estar, né, tendo só aquela opção ali para conversar. Então, é algo que a gente precisa refletir em todos os âmbitos, em tudo que isso vai fazer bem, né? Para o idoso e para a família. Artigo 28. Na admissão do idoso em qualquer trabalho ou emprego, é vedada a discriminação e a fixação de limite máximo de idade, inclusive para concursos, ressalvados os casos em que a natureza do cargo o exigir, tá? Então, em lugar nenhum, seja para uma seleção de pessoas numa empresa, seja para um concurso público, não se pode colocar, né, no processo de seleção idades, porque os idosos não podem ficar excluídos, né? Então, há um tempo atrás se via muito, né, de idade de tal a tal. A gente ainda vê, mas a pessoa está sofrendo ali uma infração, né? E aí ele fazia isso de seleção. Certo. E chegou um idoso com o currículo lá, o currículo do idoso, até então era um currículo bom lá, o currículo de verdade dele. A primeira coisa que o meu tio focou foi ver a experiência, porque eles estavam pedindo experiência em determinada situação. Então, qual foi o foco da equipe? Ver quem tinha aquela experiência. E o meu tio viu e a dele era perfeita. Só que ele tinha 65. E para trabalhar como vendedor, ou seja, você trabalha lá como vendedor no shopping, você fica em pé, você trabalha no final de semana, você trabalha feriado, no shopping, uma carga horária pesada. Uhum. E aí o tio olhou e cogitou muitas vezes a ideia de chamar ele para entrevista, sabe? Então ele chamou os mais novos. Os mais novos foram assim, na entrevista saíram bem, mas o meu tio queria muito ele. E o meu tio chamou ele. Acabou chamando de ele, e a criança ligou e ele foi lá falar com o meu tio. Ele falou, olha, seu currículo é muito bom para aqui. Eu queria muito poder te chamar. Aí ele falou, mas por que você não me chama? Falou assim, por que você não me chama? Eu estou aqui para trabalhar. Você está vendo se eu tomou? Assim, ele foi meio incisivo com o meu tio. Mas assim, a equipe não quis mandar, a equipe não quis assim. Meu tio queria contratar ele, mas a equipe não quis, porque justamente ele ia sofrer essa carga muito pesada. Ele ia entrar 7 da manhã para sair 9 da noite, às vezes. Então, eles pensavam no bem-estar dele. Mas naquele momento, o idoso não estava pensando nisso. Ele queria trabalhar. Então, ele falou, ele se 5 anos só de trabalho que ele pouco estudou. Depois de fazer técnico. Por isso que gostaram dele, porque eles foram técnicos. Aí, assim, cada caso é um caso, não dá para a gente generalizar. Né, que tem muito idoso com muito vigor físico, né, pratica atividade física, 65 anos é relativamente novo, né, é um idoso jovem que a gente diz, né. Na hora, assim, o meu tio ficou sério, mas se você for falando para pensar, né? Mas aí a gente pode levantar. A equipe pensou no bem-estar deles.
Pode ser? Pode, mas também pode ter tido um certo preconceito, de achar que ele não ia dar conta de trabalhar de 7 da manhã às 9 da noite, né? Pode ser que essa equipe, ele não vai conseguir carregar uma caixa, vai ter que carregar 2 caixas, né? Então, são várias situações que perpassam um pouco pelo preconceito e que talvez essa organização não trabalhe internamente diversidade, não conscientize, né, das trocas e da importância mesmo de incluir as outras pessoas, né, para que elas se sintam parte de uma sociedade que é pluralista, né? Uhum. Sim. Tu ia falar alguma coisa, Thiago? Não? Eu já trabalhei no shopping. O que eu acho. Enfim, eu não ia falar, mas essa parte me veio também a questão de que, geralmente, principalmente na parte das lojas, se vê muito a parte da aparência, mais novo. As partes mais adultas mesmo, geralmente são vendedores de eletrodomésticos. Tudo tem uma faixa etária. E geralmente a pessoa mais idosa é de serviços gerais. Uhum. Eles só aceitam, e é engraçado que eles falam, nossa, mas ele não vai aguentar ficar em pé. Mas a pessoa de serviços gerais é a pessoa que mais trabalha, fica nisso. Se abaixa, se levanta, né? Verdade. Capítulo 7, Previdência Social. Artigo 29 diz: os benefícios de aposentadoria e pensão do regime geral da Previdência Social observarão na sua concessão critérios de cálculo que preservem o valor real dos salários sobre os quais incidirão contribuição nos termos da legislação vigente, né? Então, aqui está falando do processo de aposentadoria, né, em cima da Previdência Social, que é aquela pessoa que trabalha e contribui, que daí a gente tem que ver tempo de contribuição, idade, e daí essa legislação troca toda hora, né? Eu nem sei como é que está agora, né? Mas tem aí o teto para a mulher, tem o teto para homem, tem o teto por idade, tem o teto por tempo de contribuição. 8º, da assistência social. Artigo 34. Aos idosos a partir de 65 anos que não possuem meios para prover sua subsistência, nem tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício mensal de um salário mínimo nos termos do LOAS, né, da Lei Orgânica Social. Aquilo que eu falei ainda há pouco, tá? Artigo 9º, capítulo, aliás, da habitação, artigo 38. O idoso tem direito a moradia digna no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhado de seus familiares quando assim o desejar, ou ainda em instituição pública ou privada. O que quer dizer isso? O idoso ele tem o direito de morar com a sua família natural, tá? Ele pode morar sozinho, se assim ele quiser, mas se ele quiser morar com a família, o desejo dele prevalece de morar com a família, tá? Mas se o desejo dele é morar sozinho, ele também pode, tá? Tem que ver sempre o desejo desse idoso. Mas claro que a gente precisa levar bom senso, né, gente? Que tem muito idoso que quer morar sozinho, mas que ele já não tem mais todo um vigor para estar só, né? É necessário realmente ter alguém com ele, né? E aí também, cada caso é um caso, né? Tem idoso que dá conta e tem idoso que precisa de auxílio para ir no banheiro, precisa ter uma casa adaptada, uma cadeira dentro do banheiro para ele se sentar na hora de tomar banho, né? Então, tem todas condições para verificar. E tem as instituições públicas também, né? E as privadas, como a Jéssica acabou de citar aqui. Uhum. O lugar, entre aspas, você paga um valor para aquele idoso ficar aqui, para manutenção e cuidado dele, mas ele dorme com outros idosos. E tem as casas. Dentro do Condição Campana, essas casas você paga uma família a mais, fica o cuidador 24 horas daquele idoso, e é literalmente uma casa, ele mora sozinho naquela casa. Se aquele idoso quiser compartilhar a casa dele com outra pessoa, enfim, pode, valor, né? Mas ele fala como acrescenta eles têm uma de ginástica, eles têm os atendimentos médicos,
de gratidão mesmo de tudo que essa senhora ajudou a nossa família, né? Aí ela estava morando lá. Aí ela foi morar lá. Foi morar lá, porque ela não tinha família, né? Se não me engano, ela era filha única. Então, os pais morreram, ela teve que se criar. Ela casou, teve filho, também essa senhora. Então, literalmente, Sozinha. E aí a minha avó foi, ajudou até ela falecer e tudo mais. Mas a gente ia visitar o Santo Antônio. Então, a gente via a dinâmica deles com os idosos, aniversário. Eles literalmente incluíam eles como um meio social mesmo. Tinha aniversário, tinha brincadeira. Era muito legal, cara. Era bem legal mesmo. Bacana. E eles também tinham trabalho voluntários que eles faziam lá. Tá. A Jéssica está compartilhando aqui uma vivência que ela teve de uma pessoa, né, que morava lá no Pão de Santo Antônio, a instituição, né, que a gente está falando aqui. Daqui a pouquinho a gente vai falar, né, sobre essas instituições de moradia dos idosos, né? Então ela está compartilhando aqui tudo que tem lá, né? E aí a gente vai ver que na verdade tudo que ela falou está garantido aqui, ou seja, eles estão cumprindo o que diz, né, aqui no estatuto para essas instituições que são moradias para os idosos, tá? Vamos já chegar lá. Que equivale justamente a este capítulo aqui da habitação, tá? Transporte. 39. Aos maiores de 65 anos, fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos, urbanos e semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares, né? Então, a pessoa tem direito, né, não só no ônibus aqui dentro, mas aqueles, né, de intermunicipais, aqueles ônibus que a gente pega lá no terminal, tá? Exceto os ônibus especiais, que são aqueles ônibus leitos, né? Que são ônibus com ar-condicionado, aqueles ônibus que é um pouquinho mais cara a passagem. Ele tem direito à gratuidade no serviço mais simples, tá? Sem ser o leito. E avião, professora? Avião também. Se eu não me engano, eu preciso confirmar, mas do ônibus, né? Basta você ir fazer a sua inscrição, né? Que também não é assim, não é só eu chegar lá com a minha identidade e mostrar que eu tenho 65. Um desconto, né? Um desconto. Um desconto maior, né? Mas eu vou confirmar, Marcelo, sobre o avião. Vou confirmar. A minha avó tem 85, tá? Ela já usou o dela esse ano, direito por ano. Se ela for pagar outro, que ela quer viajar, ela não paga o valor absoluto. Se ela for deficiente... Professora? Oi, Marcelo. Os colegas compartilharam aqui, professora, né? Que tem um desconto e uma passagem ao ano, mas eu vou confirmar isso com relação aos aviões. Eu te falo na semana que vem. Pode falar, Marcelo. Esse dos ônibus eu já sabia que a partir de 60 anos pode, né? Até esses intermunicipais. Agora, professora, me veio uma coisa aqui à mente que eu não sei se faz sentido, mas eu queria perguntar. Tipo, tem alguma coisa social envolvida nisso? Porque, claro que o idoso, tipo, empresário, não vai ser o mesmo idoso que mora numa palafita ali, a senhora tá entendendo? Então, tipo, os benefícios vão ser assegurados para o idoso, mas eu quero saber, e para esse idoso que é mais carente, assim, ele tem, deixa é eu mais assegurado para ele? Deixa eu ver se eu entendi a tua pergunta. Essa social que tu diz, se é só para o idoso carente, é isso a tua pergunta? Tipo isso, esse benefício Não, na vai verdade, acabar caindo mais para esse idoso, né? é para todos os idosos. Vale para todos, mas assegura mais esse idoso, né? Exato. Mas assim, entende, gente, que não é só ter a idade de chegar lá no terminal com a carteirinha, né? Ele tem que ir fazer o cadastro, tirar a carteirinha dele, tá?
É igual o deficiente também, por exemplo, tem deficiente e idoso para estacionamento. Né? Não basta eu ter a idade, eu tenho meu carro e estaciono lá naquele estacionamento. Não, eu tenho que ir no Semutran, né, fazer o meu cadastro para eu ter a minha plaquinha para eu poder estacionar. Então, mesma coisa para passagem, né? Tenho que ir, tirar minha carteirinha. Mesma coisa do cinema, tenho que ir, tirar minha carteirinha para que eu tenha o meu direito garantido, tá? Tudo é um registro, né? Que tem que ser Isso, feito. renovado a cada ano. Uhum, sim. É um direito, né? E aí sim depende de renda, tá? Agora a renda vale lá pela questão lá do LOAS, tá, Marcelo? Mas para o transporte ainda Certo. existe. Vamos lá. Das medidas específicas de proteção. 44. As medidas de proteção ao idoso previstas nesta lei poderão ser aplicadas isoladas ou cumulativamente e levarão em conta os fins sociais que se destinam e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Artigo 45. O Ministério Público, né, ou o Poder Judiciário poderá determinar 3. Requisição para tratamento de sua saúde em regime ambulatorial, hospitalar ou domiciliar. A gente está falando das medidas de proteção, tá? Abrigo em entidade e abrigo temporário. Então, assim como as crianças, né, dependendo da situação, podem ir para um abrigo, né, os idosos também, tá? Quem vai determinar isso vai ser o Ministério Público, dependendo da situação que ocorrer, tá? Título 4, da Política de Atendimento ao Idoso. Eu vou ler só mais esse, gente. Eu queria falar sobre o nosso seminário, tá? E depois a gente vai finalizar essa legislação. Artigo 46. A política de atendimento ao idoso far-se-á por meio do conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, dos Estados e do Direito Federal e dos municípios. Então, o que quer dizer isso? Né? Cada estado, a legislação ela é feita pela União, pelo poder máximo, mas os estados, né, o Distrito Federal e os municípios farão executar, ou seja, o legislador cria a legislação e cada estado e cada município precisa garantir esse direito, tá bom? E a cadeira específica, né? Tá, tá. Olha, Marcelo, a Jéssica já olhou aqui. A gratuidade no avião não tem, né? É só mesmo o direito ao assento, tá? E a estrutura de atendimento de prioridade dentro do aeroporto. A pessoa, né? Tá. Perfeito. Obrigada, Jéssica. Já antecipou aí. Bom, vamos lá. Vamos falar do nosso seminário, que já falta pouquinho, para que a gente, então, na semana que vem, a gente já comece o seminário. O seminário eu queria que fosse iniciado na terça, mas como a gente não finalizou este assunto, a gente vai finalizar este assunto na terça, tá? E na quinta, então, a gente começa com o seminário, só para não deixar esse assunto quebrado, para depois do seminário voltar, eu acho que não é muito legal. A gente vai começar ele. Deixa só eu alterar aqui a data do slide primeiro, para poder abrir. Setembro. Por aí.
Na verdade, vai ser uma equipe semana que vem. Vamos ver. Oi? A luz pode. Está acabando, rapidinho. Vamos lá. Vamos. Vai ficar assim. Quem falava? Ah, é. Quando desliga, dá logo sono, né? Só que dá sono mesmo. Vamos lá. Na verdade, vai ser o seguinte: eu havia pensado em 2 equipes para terça-feira, tá? Vou já explicar. Não é segunda, é primeira. Tá? Então, como eu ainda preciso terminar esse assunto, vai ser uma equipe na terça-feira e 2 equipes na quinta, tá? Então, vou explicar. O nosso seminário valendo os 3 pontos da primeira verificação, tá? Esse seminário ele foi dividido em 5 equipes. As 3 primeiras equipes vai apresentar a cartilha, o trabalho do psicólogo no sistema prisional. Aí eu dividi alguns capítulos da cartilha para cada equipe, tá? Então, a primeira equipe vai ficar com o capítulo Parecer Técnico sobre a atuação do psicólogo no âmbito do sistema prisional e a suspensão da Resolução 12 de 2011, tá? A equipe 2 vai ficar com o capítulo Trabalho do psicólogo no sistema prisional. E a equipe 3 vai ficar com as práticas discursivas que engendram a psicologia na execução penal. Equipe 4 e equipe 5, eles já vão discutir aliás, são todas a mesma cartilha, tá, gente? O trabalho, eu confundi aqui com a outra disciplina, mas tudo a mesma cartilha, o trabalho do psicólogo no sistema prisional. A equipe 4 e 5 vai ficar 4 com o sistema prisional e execução penal, a necessidade de se rever a lógica da compreensão que se faz acerca da infração penal e da pessoa do infrator. E equipe 5, intervenções clínicas na execução penal, a construção de novas possibilidades de acompanhamento do preso. Então, todas as equipes vão discutir a mesma cartilha, tá? Eu vou postar essa cartilha na plataforma e cada equipe vai apresentar um capítulo. Na terça-feira vai ser uma equipe, eu vou finalizar este assunto, e na quinta serão 2 equipes. Na outra quinta, mais 2, então vai ser 2 equipes, uma equipe dia 24, 2 equipes dia 26 e 2 equipes dia 31, tá? Vocês vão fazer uma apresentação oral, tá? Onde vocês vão fazer uma apresentação nos slides e vão me entregar uma parte escrita, vocês vão fazer uma resenha crítica em cima do capítulo que vocês vão apresentar, tá? Valendo 3 pontos. Então, cada equipe vai apresentar e me entregar o seu escrito na data da sua apresentação. Então, eu queria fazer agora o sorteio dos temas. Como é que a gente faz? Sorteia tema ou você já tem equipes e cada equipe escolhe aí o tema? Escolhe, Deixa eu ver quanto. professora. Eu preciso das 5 equipes. Vocês são 23, né? Eu já tenho a minha aqui. Peraí, rapidinho. Oi, Marcelo. Eu já tenho a minha equipe e meu tema. Se puder, né? Se puder. Escolher.
Não entendi o que ele disse. Eu já Tá. tenho minha equipe, Então- se puder escolher, eu tenho uma sugestão de tema também, mas eu quero deixar livre, assim, vamos Tá. fazer na democracia, Marcelo né? já tem uma equipe, tu tem uma, Jéssica? A Jéssica tem uma equipe. Quem mais tem equipe? Tem que incluir dentro de alguma equipe. Oi? Vai. Então, Tiago e Rafael, uma equipe. Professora, Oi, pode falar. é para fazer uma resenha, é só para fazer uma resenha e entregar para a senhora, é? Não, vocês vão apresentar oralmente, tá? E me entregar a resenha. São as duas coisas. Entregar só a resenha, né? Para fazer uma resenha e entregar, e no dia apresentar com slide. Isso, perfeito. Apresentar, tá? No dia da sua apresentação, vai apresentar o seu capítulo e entregar por escrito a resenha. No Ok. mesmo dia, na data da sua apresentação da sua equipe, tá? Professora, Oi? licença. Desculpa, é porque eu estava com problema na plataforma e só agora que eu consegui entrar, que eu tô estressada. Eu tô uma semana com esse problema que eu não tô conseguindo assistir a aula direito. A gente tem que escolher um tema desse, professora? Eu estou vendo aqui primeiro quantas equipes nós temos. O Marcelo já tem uma equipe. Quem é da tua equipe, Marcelo? Marcelo saiu. Quem são da tua equipe? Professora, a equipe do Marcelo sou eu, Sunamita, Marcelo, Melissa. Tá, então, Aline, tu é da equipe do Marcelo, é isso? Não, eu sempre faço os meus trabalhos com a Amanda Manaia, só que eu acho que ela não tá aí. Tá. Então, Aline, eu vou colocar o teu nome, tá? Quem é a tua equipe, Aline? Eu faço com a Amanda Manaia. Amanda Manaia, tá. Tem alguém integrante da equipe do Marcelo que possa falar quem é os integrantes? Sim, é o Marcelo, Sunamita, Tá. Melissa. Marta e Melissa, tá. Quem é a tua equipe, Jéssica? Eu, a Adelaine, A D, Amanda, Amanda, a Alessiane tá. e a Jacinara, tá. Professora, faltou a Girlene da equipe do Marcelo, a Girlene. Girlene, né? Tá. Ainda falta mais uma equipe, tá? Tem mais alguém aí, representante de outra equipe, que está sem nome ou não? Tá. Então, vou deixar em aberto. Quem ficar sem equipe vai ficar nessa Na quinta. verdade, Tá? várias, Vamos lá. Oi? faltam várias pessoas, né, professora? Falta a equipe tipo da Maiara, da Daniele, da Sildeline, falta uma galera ainda. O que a gente vai fazer? Como nunca a gente vai conseguir estar todo mundo dentro de sala, o que eu vou fazer? São 5 equipes. Aqui, presente na aula de hoje, nós temos 4, tá? Então, esses que faltaram, se eles não pertencerem a ninguém dessas equipes que deram o nome, eles farão a quinta equipe. Deu para entender, Jéssica? Aí eu vou te passar tudinho por escrito e tu passa no grupo. Agora eu quero dividir os temas. Vocês querem escolher, e aí, se vocês escolherem repetido, vocês sorteiam. Professora, eu gostaria de ficar com um trabalho do psicólogo no sistema prisional. Se Qual é a puder, equipe? né? É o 5? É da Aline. É da Aline. Tá, mas qual é? É dois. É o 2, né? É. Tá, então deixa eu ver aqui. A equipe da Aline. Sulamita, tu quer escolher algum? Tá. Eu gostei do 4 ou do 5, viu? Tá, então a Jéssica quer o 5. Você Pode gostou, ficar com escolhe 4, um Marcelo? serve. Oi? O Marcelo, ele escolhe. Posso ficar com 4, professora. Tá. Equipe 4. Tá, então, Marcelo e Tiago. O Tiago também quer o 4. Vocês, então, vão ter que tirar aí um para o ímpar.
Ah, não, Sim. então ele pode ficar, professora, que eu escolho outro tema, não tem problema. Tá, então tu fica com 4, Marcelo. Então, ó, vamos lá. Aliás, Thiago, rapidinho. Jéssica ficou com 5, Thiago ficou com 4, a Aline ficou com 2. Então, tem 2 temas, Marcelo. Tem o tema 1 e o 5. E o 2. Não, o 2 é a Aline. É o 3. Então, entre o 1 e o O 3 3. está perfeito para mim. Então, a equipe do Marcelo fica com Acho que as 3. discursivas que... Tá? Perfeito. Eu vou já digitar tudo isso aqui, já passo agora no zap Professora. da Jéssica, que vai colocar aí no grupo de vocês. Oi, Aline. Só liga aí. Professora, por favor, me desculpe, tá? Eu tô um pouco estressada hoje com esse negócio de plataforma. Por favor, a senhora poderia falar novamente o que é para fazer uma resenha? O que é? Vocês vão apresentar este tema, tá? Oralmente, com slides, e vão fazer uma resenha, tá? E me entregar no dia da apresentação de vocês. A Valerá resenha para 3 enviar pelo e-mail, né? pontos. Aí tem que ter a apresentação oral com slides e escrito a resenha sobre esse capítulo que cada um ficou, tá? E esse Isso é uma capítulo cartilha que eu vou mas postar na plataforma de vocês. tá bom, professora, obrigada, tá? Tá, ok, tá bom. Então é isso, gente. Tchauzinho. Eu já vou digitar aqui tudo no zap e passar para a Jéssica compartilhar aí no grupo de vocês, tá bom? Professora, só confirma se a Girlene está na nossa equipe do Marcelo, que eu não Sim, sei. eu coloquei Sula, Ok. Marta, Melissa e Girlene, tá? Tá ok, Gente, então. se alguém que não esteja presente hoje ficou sem equipe, eles podem entrar nas equipes de vocês, tá? Ou se eles quiserem fazer uma outra equipe, ainda tem vaga para uma equipe, tá? Vou colocar tudo isso no zap. Entendido? Alguma dúvida? Ok, entendido. Tá bom. Beijinhos. Tchau. Tchau.